vídeo de hoje eu vou falar sobre uma emoção que é confundida aí com a ansiedade social frequentemente. Então não saia daí. Olá, eu sou a Gabriele Costa, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre a timidez. Quem aí nunca confundiu a timidez com a ansiedade social? Ou melhor, né? Você sabe a diferença entre timidez e ansiedade social? Bom, então vamos direto ao ponto, tá? Vamos aí tirar e sanar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Bom, a timidez é uma sensação de nervosismo ou desconforto, geralmente causado aí pelo medo, né, de situações sociais. Ela afeta a forma como você se sente e se comporta diante de outras pessoas, tá? E ela pode significar que você se sente aí desconfortável, envergonhado, nervoso, inseguro, né? Ela pode, assim como na ansiedade social, te fazer corar, ficar sem palavras ou mesmo aí tremer diante de algumas situações sociais, tá? Então a gente pode dizer que pessoas tímidas se sentem tímidas em situações novas, tá? Como estar aí entre estranhos e até mesmo se aproximar ou ser abordado por alguém, tá? E quais são os sinais comuns em pessoas tímidas, Gabriele? Então vamos lá. A gente pode dizer que sentimentos negativos sobre si mesmo, né? Preocupações sobre como os outros os veem, tá? A gente pode também falar que a pessoa prefere interagir menos, ficar ali isolado, né? Quietinho no canto dela, tá? Ela sim entende, pode ruborizar, ela às vezes mantém a distância de outras pessoas, permanece em silêncio, isolado ali no canto dela. Às vezes pode evitar cumprimentar as pessoas que chegam, né? Às vezes murmura, fala baixo, né? Não tende a falar tão alto aí. Pode evitar também, assim como na ansiedade social, o contato olho no olho, né? E prefere ficar ali sentado, sozinha, né? Ou sozinho, né? E evita aí situações de grupo, tá? Bem parecido, né? Bem parecido aí com a ansiedade social. Mas já já a gente vai entender a diferença dos dois, tá? Mas, gente, antes, né, da gente continuar esse vídeo, vamos ao recadinho básico, aquele recadinho de sempre, né? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Curta, né, esse vídeo, pois isso ajuda, obviamente, o canal a crescer, né, e espalhar o conhecimento, né, a quem precisa ir aprender mais sobre ansiedade social. Afinal, qual é a nossa frase? O conhecimento transforma, o conhecimento liberta, tá certo? Bom, vamos voltar ao vídeo, né, e entender o que então é a ansiedade social. A ansiedade social, gente, ela é um dos principais tipos aí, né, de transtornos ansiosos, né? Então, um adendo, tá? Vamos abrir um parênteses aqui. A gente precisa compreender que a ansiedade, ela faz parte da nossa natureza humana, tá? Foi ela que nos fez chegar até aqui na história. Porque ela funciona aí como um sinal de alerta para o nosso cérebro, né? Para ele nos manter vivo. O problema é quando essa ansiedade ela se descontrola e ela acaba acionando aí todo momento o nosso sinal de alerta e desconforto, tá? Mesmo em situações que não nos ofereçam aí tantos perigos, né? Ela aciona e isso acaba, obviamente, causando um sofrimento clinicamente significativo, tá? E aí, voltando para o transtorno de ansiedade social, né? Ele é um medo ou uma apreensão excessiva sobre interações sociais ou situações que a pessoa terá o seu desempenho analisado, como, por exemplo, falar em público, participar de reuniões ou aulas, conhecer pessoas novas, ir a eventos ou atividades sociais, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, falar ao telefone, então preciso pedir comida, tem aquele constrangimento, né? Ser observado digitando no trabalho, expressar opiniões, tá? Então o transtorno de ansiedade social ocorre quando a pessoa é exposta ao julgamento, né, posta à prova, né, ou alguma situação em que ela possa ser rejeitada, humilhada, constrangida, em uma situação social de avaliação também, tá? E quais são os sinais e sintomas comuns, né, do transtorno aí de ansiedade social? Então, normalmente, sentimentos de humilhação
ou constrangimento, aquele medo de interagir com estranhos e até mesmo com pessoas conhecidas, né? Então, com familiares, com amigos, tá? A pessoa analisa demais o seu desempenho, então terminou uma situação social, ela começa a se questionar, ela evita situações nas quais ela possa ser o centro das atenções. E aí, falando mais dos sintomas fisiológicos, ela ruboriza também, existe aí a frequência cardíaca acelerada, ela começa a acelerar, tem tremedeira, às vezes enjoo, falta de ar, tá bom? Todos esses aí são sintomas, né? Da ansiedade social, que são desencadeados aí pela ansiedade social, tá? E agora vamos aí às diferenças, tá bom? Qual que é a diferença entre timidez e ansiedade social, tá? Então, embora aí os sintomas, né, de ambos sejam muito semelhantes, podemos dizer que existem 4 principais diferenças. A primeira, a intensidade do medo, né, e da ansiedade diante das interações sociais. Então, às vezes na timidez, a pessoa, ela é mais retraída, mas ela consegue se comunicar se ela precisa, ela consegue ir ao supermercado, perguntar alguma coisa para o atendente, né? Já na ansiedade social, não, é muito mais intenso, tá? O que ela sente, o medo que ela sente, a preocupação que ela sente. Um segundo ponto, né, de diferença é o comprometimento do funcionamento da rotina e da vida, ou seja, você deixa de fazer muitas coisas por medo e ansiedade, tá? Então aqui, por exemplo, a gente está falando de comprometimento de vida, né? Então eu já ouvi relatos, por exemplo, de pessoas com ansiedade social que não aceitaram uma promoção de trabalho porque tiveram medo, vou ser observada, vou ser analisada, vou estar em evidência, vou precisar falar na frente de muita gente, saiu do emprego, porque não conseguiu aceitar a promoção, tamanha era a sua ansiedade social. Então, na timidez, a pessoa pode até se sentir insegura, ter aqueles medos, ficar se questionando, né? Mas ela vai, internamente ela trabalha, hora ou outra ela vai, enfrenta a timidez dela, mas ela aceita a promoção. Já na ansiedade social, a pessoa não consegue, né? Então eu já ouvi relatos de pessoas que não foram à entrevista de emprego, tamanha era a ansiedade social. Então a pessoa tímida, ela vai conseguir realizar uma entrevista de emprego, vai ser talvez aquela pessoa que fala menos, que fala mais baixo, que fala o básico, né? Mas ela consegue lidar. Já quem tem aí ansiedade social acaba não conseguindo, tá? Então, aí um terceiro fator, o nível de evitação das situações sociais. Então, o nível na ansiedade social é maior, percebe? Eu evito ir a uma entrevista de emprego, eu evito falar numa apresentação em grupo, eu não falo, às vezes eu fico sem nota, mas eu vou lá e não falo. E só lembrando, né? Na parte do comportamento, o quão prejudicial eu falei da promoção de trabalho, mas eu também já atendi pessoas que simplesmente queriam fazer uma faculdade, mas por conta da ansiedade social desistiram. Não fizeram a faculdade, tamanho era o receio, né, do que ela precisaria lidar. E também já atendi pessoas em que elas até entraram na faculdade, mas elas estavam ali em sofrimento, porque elas queriam sair. Diante do medo de apresentações em grupo, diante das dificuldades que elas estavam enfrentando para se inserir em um grupo, para se manter em um grupo. Percebe? Já na timidez isso até pode aparecer, mas dificilmente a pessoa vai deixar de cursar uma faculdade, né? Ela vai ser aquela pessoa mais quieta, mais tímida, que vai falar por último ou vai falar primeiro, mas de forma mais tranquila, com medo, mesmo ruborizada. Já na ansiedade social, não. E aqui a gente entra nesse de evitação, né? Então, na ansiedade social, às vezes ela nem vai apresentar, perde nota. Na timidez, talvez ela consiga apresentar mesmo sentindo a timidez, mesmo ruborizando, tá? Então é tudo menos intenso, percebe? Né? E obviamente o último, assim, é o grau de sofrimento, né? Que a pessoa sente. Na ansiedade social é muito mais intenso o sofrimento, né? Geralmente as pessoas com timidez apresentam menor gravidade dos sintomas, né? Acho que ficou claro aqui. A maioria não experimenta aí nenhuma interrupção em sua vida diária em comparação com as pessoas que têm transtorno de ansiedade social.
Evitar situações sociais também é bem menos comum entre os tímidos, tá? Então a timidez, ela vai se manifestar em situações novas, como por exemplo aí, primeiro dia na escola, na faculdade, conhecer alguém novo, primeiro dia no trabalho, o primeiro almoço com o pessoal do trabalho, né? Ou quando ela precisa ir falar em público. Então, os tímidos tendem, né, a sentir tímidos, a se sentir retraído, quando não sabem necessariamente quando agir, como agir, né, quando existem as situações novas, tá bom? E aí elas ficam se questionando como eu vou agir, como eu vou interagir, tá? Ou quando, obviamente, as atenções estão focadas na pessoa, né? Já quando as situações são habituais, é menos provável, né, que as pessoas tímidas entrem num nível de preocupação, de medo tão elevado assim, tá bom? Já na ansiedade social, o medo da avaliação é tão excessivo que as pessoas nem sequer permitem que as situações se tornem habituais, né? Pois elas evitam a todo custo interagir. Fator aí, que a gente já falou, prejudica as diversas áreas da vida do sujeito, né? E causa um sofrimento muito grande. Por isso, gente, não confunda a timidez com a ansiedade social. Embora os sintomas, né, possam se sobrepor, a diferença está no nível de intensidade do medo e da ansiedade, tá? E no impacto, obviamente, que isso gera, né, na vida diária e na frequência que a pessoa evita situações sociais. A maioria das pessoas tímidas não experimentam interrupções significativas, né, na sua rotina, ao contrário daqueles com ansiedade social, tá? Então é preciso lembrar que, embora a maioria das pessoas com ansiedade social experimentem, né, sintomas de timidez, ser tímido não significa que você, né, tem e nem terá o transtorno de ansiedade social. Tá bom, gente? Então é isso. Espero ter sanado a dúvida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.